Olá, eu sou o LG. E eu sou o Rafael Leite. E juntos somos a Inspirando Hospitalidade. Nesse podcast, vamos contar das nossas inspirações, inquietações e propósitos. E se esse assunto lhe atrai, de alguma forma conecta com o seu propósito ou faz parte do seu dia a dia, vem com a gente. Então, pessoal, 31 de janeiro de 2021 e a gente começa, né, Rafa, finalmente a dar start a esse projeto que desde talvez abril do ano passado a gente vem discutindo e vem desenhando ele e felizmente a gente vai dar o start inicial a uma ideia que foi a L ao quadrado e que cada vez mais vai se fortalecendo, vai se construindo e a Inspirando Hospitalidade, o Inspirando Cast vem aqui para levar para mais pessoas, compartilhar com mais pessoas, tentar atingir mais pessoas das nossos pensamentos e inquietações. E a gente fala um pouco, né, Guga, de como isso surgiu e como a gente pode compartilhar e atingir mais pessoas, igual a gente fez nas lives, né, acompanhando a onda aí na época da pandemia, o pessoal enclausurado. A gente conseguiu trazer grandes nomes aí que possivelmente pode virar. A gente tem esse material gravado, né? Mas eles podem virar bons podcasts, né, para as pessoas ouvirem aí enquanto estão em casa, no trabalho, indo para o trabalho, caminhando, fazendo exercício, que seja. Mas eu acho que é um pouco de egoísmo nosso, talvez, esse conhecimento ficar guardado só com a gente ou atingindo só quem está ao nosso redor. Né? O que você acha disso, assim, desse momento atual, desse realmente a L ao quadrado deu o passo à frente com o pé direito, né? de oficializando esses braços, né, da empresa, e Inspirando Hospitalidade começou agora com essa parte de podcast. Isso aí, era um sonho antigo trabalhar junto, né, Rafa? Eu acho que a gente, de alguma forma, nessa pandemia nos possibilitou e nos deu essa possibilidade de novamente estarmos juntos aí. E nesse primeiro episódio, pessoal, a gente quer falar um pouquinho do chamado para a hospitalidade, né? Eu acho que é fazer com que todo mundo pense um pouco nesse processo, do que atraiu vocês, do que chama vocês, ou como que vocês entendem esse chamado para a hospitalidade, e por isso que ele tem esse nome, né? O chamado. E aí a gente vai compartilhar um pouco disso aí. Rafa, conta um pouquinho pra gente aí, compartilha com a gente esse processo, como foi contigo, né? Como que você se sentiu atraído ou como que o chamado para a hospitalidade funcionou contigo? Mas eu me arrepia quando você fala disso, porque a gente vê cada vez mais que a gente tem propósito, né, disso, e nasceu para o negócio. E eu chamo assim, que eu tive uns 3 gatilhos, LG. Primeiro eu falo que meio que foi o Golden Insight, assim, do meu interesse, né? Eu costumo muito falar que é o meu tem um lado luminoso da força, vamos dizer assim, e o lado sombrio, né? Que pô, quando eu era criança tinha uma prima minha que morava em um hotel mais luxuoso de São Paulo, né? E era a filha única, né? Então eu visitava ela todo final de semana e via todo esse glamour que tinha lá de capitão porteiro, resort com campo de golfe, muito serviço, você via as pessoas querendo exatamente inspirar e desdobrar para atender, para superar a expectativa e tal. E isso foi me atraindo e eu vi que isso meio que me chamou para entender melhor. Claro que quando criança e na posição que eu estava de como hóspede, né? Se você vê cordialidade, pessoas famosas, serviço impecável, aquele glamour todo, você vê o lado bom, né? Que eu falo que é o lado luminoso do negócio. Mas depois, vendo os bastidores, você começa a ver um backstage que é mais a realidade da situação, né? Então isso foi começar a me despertar uma curiosidade da hospitalidade, desse ato de servir e ser servido.
Então, isso foi foi o meu primeiro gatilho, né? E o segundo, eu chamo de ser diferente e não ser só mais um. E quando eu ingressei no primeiro emprego, ainda sem experiência de trabalho, idioma, essas coisas, até diploma, me forçou a fazer diferente todos os dias, não ser só mais um. Senão, eu seria substituído por alguém, né? Então, eu nunca consegui, eu sempre andava o quilômetro antes, sempre fazia os 10 passos a mais do que era para fazer, né? Então, isso foi me gerando um despertar de hospitalidade que eu vi que, pô, era uma pílula de satisfação, que eu falo, né? De alegria, assim. E não só para mim, mas principalmente para quem eu estava servindo, né? Então, cada obrigado, cada tip, cada sorriso eu fui crescendo dentro de mim a questão de hospitalidade, de ter o ato de servir cada vez mais forte dentro de mim, né? E o terceiro, cara, que eu falo, lógico que não acaba isso, né? Mas o terceiro que eu lembro, assim, era muito aquela questão de teoria e prática, né? Porque na faculdade eu tinha aquela teoria básica da hospitalidade, e como eu já trabalhava na área, né? Eu não tinha como deixar de comparar todo dia. Então, isso me mostrava um gap grande entre teoria e prática. Claro que elas andam juntas, né? Uma precisa da outra, mas me fazia a necessidade de entender o real significado da hospitalidade. De onde surgiu, né? Que um dos podcasts na sua frente, você vai contar um pouquinho para a galera, né? Dos hospitaleiros, hospitalários. E então, quanto mais eu me desdobrava para criar, para resolver as coisas, para ser diferente, mais feedback eu recebia, mais a gente criava, saía da zona de conforto, saía do que era a minha descrição do meu trabalho e da minha função, e mais retorno eu tinha, e isso virava um ciclo de servir mais, servir melhor e realizar sonhos, né? Então, acho que esses três foram meus três gatilhos, foi meio que o meu chamado para a hospitalidade. E eu queria ouvir de você, cara, assim, LG, o que você pode dividir com a gente aí do seu chamado, ou como eu chamo, do meu gatilho, né? Conta um pouquinho pra gente. Bom, Rafa, é aquilo, né? O meu chamado para a hospitalidade é um pouco diferente, porque, no fim, em ter entrado para trabalhar num hotel não foi um processo em que eu, em algum momento da minha vida, tenha imaginado, tenha me interessado. Eu nem sequer, em nenhum momento da vida, tinha me hospedado em um hotel, eu tinha entrado num hotel. Quem é mais próximo da gente, ou quem já teve oportunidade de ouvir um pouco da nossa história, sabe que eu acabei entrando em hotel por uma necessidade real de precisar de um emprego, enfim, e nesse processo eu começo a trabalhar na hotelaria. E acho que o gatilho principal que me fez me apaixonar por esse processo foi a recompensa imediata do trabalho executado. Então, toda vez que eu atendia a alguém e esse alguém me agradecia de verdade, dizendo, cara, muito obrigado, a minha hospedagem foi incrível, isso era um gatilho animal de falar, caramba, meu, olha o que eu tô fazendo, né? Então eu acho que eu conseguia enxergar de alguma forma que aquela atividade gerava o bem-estar em alguém, né? Durante muitos anos eu nem sequer cheguei a pensar ou a buscar uma razão para isso acontecer. E esse processo do propósito de servir o outro, embora a gente sempre discutisse ele se fez muito forte, muito mais forte no ano passado, né? Quando a gente discutiu a Aero ao Quadrado e de iniciar as lives e desse processo de aprendizado que a gente vem passando, de busca e de conhecimento, que começa lá no final de 2019, eu me dei conta do meu maior propósito, que é, sem dúvida nenhuma, inspirar a hospitalidade nas pessoas e trazer esse processo, não necessariamente na vida de quem é hoteleiro, né? Eu acho que é de todo mundo, né? A gente pode ser hospitalário, a gente pode cuidar do outro em tudo que a gente faz, né? Então, acho que meu principal gatilho, seguramente, está relacionado a essa recompensa imediata. Uma hora que você atende a pessoa e você serve a pessoa e ela te agradece por esse serviço, cara, putz, isso me dava um gás grande, né? A gente sabe que quem trabalha em hotel e tá ouvindo a gente sabe muito disso. Tem dias que são muito tensos, né? E a nossa barrinha de energia, ela vai diminuindo, né? Sabe, tipo uma luta, assim, você vai apanhando, pá, 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 e a barrinha de energia vai diminuindo. Aí basta
basta um, cara, muito obrigado, foi incrível. Cara, a barrinha de energia faz... enche de novo. E eu acho que essa recompensa, eu acho que é a que a gente... que faz a gente se manter de pé e manter acreditando que a nossa atividade, de fato, ela é um diferencial. Você usou na sua fala, e agora um pouco do realizar sonhos, né? E de fato nós somos, né? Nós facilitamos o sonho das pessoas, né? Então isso é muito encantador, isso é muito forte quando a gente para pensar, né? E quando a gente reflete sobre a nossa atividade e o ato da hospitalidade, cara, é gigantesco o diferencial na vida que a gente pode fazer das pessoas. É incrível. Eu acho que esse é o meu maior gatilho, assim, seguramente é o meu chamado para a hospitalidade, tá nesse processo da recompensa. Muito bom, muito bom. Eu acho que isso... Legal demais, né? E essa forma... E as pessoas, então, de sonho, as pessoas projetam muito na gente isso, né? Do realizar sonhos, e a expectativa fica muito alta, né? Então, é muito fino o ajuste, tanto para bom quanto para ruim, né? Das nossas ações, as suas palavras, você falou do cuidar do outro, não é só questão de hóspede ou hospital, né? Não mesmo, tá em tudo que a gente faz, né? Tá em casa, tá com o filho, tá com a esposa, com o esposo, tá com o colega, tá quando você pega o buzu, tá quando você pega um Uber, tá quando você chega num restaurante. Eu acho que todo o processo de conexão com o outro, né? De contato com o outro, a hospitalidade ela pode ser exercida, né? No bom dia, no boa tarde, no boa noite, né? No posso te ajudar em algo, né? Tá precisando de alguma coisa. Esse processo de contribuir com o outro de alguma forma nos contatos diários também é uma forma de hospitalidade. E essa recompensa é quase que imediata, né? Porque a gratidão acontece de forma imediata. Cara, muito obrigado, valeu. Né? Puxa, nem esperava, não é? E isso é foda. Isso é foda. É o que a gente brinca, né? Aquele negócio que eu brinquei da pipoca. A criança tá encantada da pipoca cair do chão, e você tem frações de segundo para tomar uma atitude ali para encantar e não lembrar, sabe? Não fazer conta na hora, né? Pipoca cair no chão, eu dou outra pipoca e segue o jogo, e depois a gente vê o que acontece. Mas você já, na hora ali, você já pegou um sorriso de novo, né? Você pegou mais uma satisfação, mais uma barrinha de energia crescendo, e a gente tomando as ações e sendo mais ações de hospitalidade. Acho que é isso. Isso mesmo. Demais. E essa parada do não fazer conta só acontece com quem de fato tem a hospitalidade no coração e na veia. Não tem outro caminho. Não tem outro caminho. Então, acho que nesse primeiro podcast a gente compartilha um pouquinho desse processo aí do que é o chamado, né? E o que tem de bom para quem tá ouvindo nosso podcast aí, LG? Bom, para quem tá ouvindo nosso podcast, cara, se você tá ouvindo e se você tem algum chamado para contar pra gente, vai lá no nosso Instagram, @inspirandohospitalidade, e comenta lá no nosso post um pouquinho contando um pouco do como foi o chamado para você, ou o que te chamou para a hospitalidade, e quem sabe você aí não pode ser um dos nossos próximos convidados. Fechou. Pessoal, obrigado por estar com a gente, e em breve virão mais temas interessantes. Segue lá, @Inspirando Hospitalidade no Instagram, e não deixe de marcar as notificações para receber os nossos novos e próximos episódios. Valeu, fui!